Deus abençoe vocês, amém? Nesse primeiro momento, eu gostaria de estar falando sobre conhecimento e a educação. O conhecimento e a educação são conceitos que são interligados, um precisa do outro. E eu destaquei na palavra do Senhor 2 versículos que se encontram lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que diz que o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir o entendimento. E também lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento é a capacidade de entender e compreender as coisas. E a educação é um meio de obter o entendimento, faz parte da formação de pessoas. Então, eles estão interligados, um completa o outro. Precisamos entender que o conhecimento e a educação também são valorizados na palavra de Deus. Quando temos clareza de um determinado assunto, nós não erramos, nós não pecamos e nós não destruímos. Aquele povo no livro de Oséias, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento acerca das coisas de Deus. E hoje, seja grato ao Senhor que você está aqui, podendo aproveitar essas 3 palestras que vão ser faladas aqui hoje, que você possa buscar o conhecimento, o entendimento da parte do Senhor. Já se foi o tempo em que os cristãos, o povo de Deus, as famílias, não conheciam de determinados assuntos. Hoje em dia, o povo de Deus, eles têm buscado clareza, compreender coisas acerca desse mundo, política, saúde, educação, os nossos direitos. Antigamente, as pessoas não buscavam isso. Hoje, não. Hoje, nós temos um povo de Deus que está disponível e disposto a buscar mais o conhecimento. Não só da palavra do Senhor, mas das coisas que nos cercam. Amém? Você é esse povo que está disposto a buscar? Glória a Deus. E lá na palavra de Deus também, Provérbios 13, 16, vai dizer assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Vou ler novamente. Todo homem prudente, ele age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Não há tempo, meus irmãos, de perder tempo. Nós estamos recebendo nas igrejas, nas empresas, nas escolas, até mesmo na nossa família, pessoas que têm alguma necessidade, alguma deficiência. E o que nós estamos buscando para ajudar essas pessoas? Porque essas pessoas nós chamamos de PCD, pessoa com deficiência, com alguma deficiência. Então, essas pessoas, elas precisam ser compreendidas, precisamos ter mais empatia com essas pessoas, compreender as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas limitações. Então, o que eu e você estamos fazendo para receber essas pessoas? O que você está fazendo? Você, como professor, na escola secular, o que você está fazendo? Quais são os recursos que você está utilizando para receber e ensinar essas crianças, esses jovens, adolescentes? E nas empresas, o que você está fazendo na sua empresa para receber pessoas com alguma deficiência? Irmãos, Jesus, ele não fazia e não faz acepção de pessoas. Está lá em Atos 10, 34, que Jesus não fazia acepção de pessoas.
Jesus, ele curou enfermos, deu vista aos cegos, fez paralítico andar. Jesus cuidou e cuida ainda das nossas vidas. Jesus, ele quer cuidar de crianças, adolescentes, jovens e dos idosos também, por que não falar dos idosos, através da minha vida, da sua vida. Então, por isso que nós precisamos buscar o entendimento, compreender as coisas acerca de Deus e deste mundo aqui também, né? Da área da educação, da saúde. Nós precisamos estar por dentro dessas coisas. Lá em João, capítulo 14, versículo 12, vai dizer que, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor quer nos usar. E através de nós, o Senhor irá fazer obras maiores. Então, Jesus quer usar a minha e a sua vida na nossa profissão. Né? Quem é psicopedagogo, quem é pedagogo, outra formação, o Senhor quer te usar. É através da sua vida que o Senhor irá fazer obras maiores. Crianças irão entrar na salinha dominical ou no seu ambiente de trabalho. Crianças vão entrar sem falar e vão sair de lá falando. Você crê nisso? Jesus, ele pode fazer. Crianças vão entrar com dificuldades locomotivas, vão sair de lá com habilidades. Você crê nisso? Eu creio. Quando eu abri esse espaço de atendimento, o pastor Isaías foi lá fazer uma oração e uma coisa que o Senhor falou com ele, que aquele lugar seria um lugar de cura. E eu tenho visto isso na minha profissão, através da minha profissão. O Senhor curar pessoas, curar famílias. Famílias que entram lá desesperadas. O que eu vou fazer que meu filho não consegue falar, não sabe falar? Tem dificuldades na aprendizagem. E o Senhor tem feito maravilhas. É através da minha e da sua vida. Eu creio nisso. O meu desejo é que cada um de vocês possam entender que a psicopedagogia, ela é uma ferramenta para que você possa cuidar e educar pessoas, crianças, adolescentes, jovens. Amém? Você crê, gente? Glória a Deus. E no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Dr. Augusto Cury, ele vai dizer que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Vou repetir para quem estiver anotando, que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Você que tem filhos, sobrinhos, saiba que educar não dá trabalho. Educar, você está colocando uma sementinha de sabedoria. E lá na frente você vai colher aquela educação, aquele conhecimento que você passou para aquela criança. A palavra de Deus diz que ensina o menino no caminho em que deve andar. Quando envelhecer, não vai desviar, não vai esquecer. Então, tudo aquilo, mãe, pai, vó, tio, que você está fazendo hoje, na vida da sua criança, na vida do seu aluno, você vai colher. Mas nós precisamos ter paciência e entender as limitações da criança. Existem, não aqui não, mas existe lá fora outras professoras, outras pessoas que falam assim, ai meu Deus, já vem esse aluninho, ai Jesus, esse aluninho não é fácil, meu Deus, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi uma frase, eu nunca mais vou esquecer, que educar não dá trabalho, educar dá frutos. Então, quantas vezes recebemos nas nossas salas de aula ou na classe dominical
aquela criança agitada que já chega já com força total, derrubando cadeira, derrubando tudo, correndo, fazendo várias perguntas, tia. Meu Deus do céu, você não tem esse aluno não, né? Não, né? Ninguém tem esse aluno não. Então, e tem muitas pessoas, por falta de conhecimento, falam, ai meu Deus, por que esse menino veio hoje? Jesus me ajuda. Por que ele não ficou em casa hoje com a mãe dele? Ai, está chovendo horrores e aquele garotinho veio. Senhor, que criancinha de Jesus é essa? Ninguém fala isso não, né? Não. Então, a partir de hoje, vocês estão aprendendo que criança não dá trabalho. Criança dá fruto. Você pode repetir? Criança não dá trabalho. Criança dá fruto. Vamos lá? Muito bem. Glória a Deus por isso. E, afinal, o que é a psicopedagogia? Antes de entrarmos, né, no conceito de psicopedagogia, eu quero que você possa refletir e compreender que, antes de nós ensinarmos a outras pessoas, nós precisamos nos conhecer a nós mesmos. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos, nós podemos entender a limitação, a dificuldade do outro, de outra criança, principalmente da criança. Porque existem pais, é por conta da correria, a gente entende. Existem pais que tudo faz apressado. Vai comer apressado, vai escovar o dente apressado, veste logo essa roupa, criança, vai logo almoçar, bora que eu estou atrasado. Vamos, você tem aula hoje, faz tudo correndo. E você é assim? Quando você está nos seus compromissos, você tem que, ai meu Deus, você faz tudo correndo. Respeite a limitação da criança. Respeite os limites. Eles têm suas dificuldades. Eles têm suas limitações, têm suas qualidades, lógico aqui, assim como cada um de nós temos as nossas qualidades. Mas nós precisamos chegar em casa hoje, pegar um espelho e olhar e se analisar. Caramba, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas limitações, mas eu tenho essas qualidades também, tenho essas habilidades. Eu tenho foco, poxa, não tenho foco, preciso trabalhar mais. Quando você se entende, conhece a si mesmo, você vai começar a ter mais empatia com o próximo. Você vai entender que muitas vezes, quando nós estamos numa reunião, no culto, você vai ver uma senhorinha levantando, indo beber água, voltando, uma criancinha que tem a necessidade de correr toda hora, de sair para pegar um ar, um idoso que entra com óculos escuros ou com alguma proteção do ouvido. Você vai entender que existe algumas limitações naquela vida. Você vai começar a respeitar o outro, porque você já se respeita, você já se entende, se compreende. Que nós não somos perfeitos. A cada dia nós estamos buscando conhecimento, a compreensão, a perfeição em Deus. Mas é bom entendermos quem somos nós. A nossa formação da criança. Aquilo que nem você tem a capacidade de fazer. Porque a criança ela tem uma fase de desenvolvimento, uma fase de aprendizado. Se você ultrapassar as fases daquela criança, ela não vai se desenvolver. Vai ter um déficit, alguma dificuldade, porque pulou. Existem pais, mães, eu digo isso porque, de repente, o pai e a mãe não têm o conhecimento, não compreendem as coisas, mas hoje vocês estão aqui compreendendo, estão aprendendo que muitas vezes nós jogamos muita responsabilidade na vida de uma criança. Olha, você tem que buscar o seu irmão. Olha, tem que fazer o arroz. Olha, tem que fazer o feijão. Olha, vai lá na padaria.
precisamos respeitar a idade daquela criança. Lógico que a criança ela precisa ter tarefa em casa. Aprender a varrer, aprender a lavar uma louça, a roupinha. Isso aí, sem problema nenhum. Mas existe um limite. Não coloque a responsabilidade em cima do seu filho, acima da sua filha, que a responsabilidade é sua, não daquela criança. Precisamos respeitar, precisamos entender. E quando eu falo, quando está no momento ali do almoço, do lanche, né, o que for, existe uma pressa hoje em dia, para a criança tem que comer logo, a criança tem que fazer tudo rápido. Gente, quando crescer, quando ficar um adolescente, você pode estar pensando que está com TDAH, que está com isso, mas olha lá atrás, olha o histórico. Como é que é o ambiente da sua casa? Como é que é o ambiente familiar? Aonde você leva essa criança? O que você expõe a essa criança? Então, precisamos compreender que a criancinha, ela tem uma fase de desenvolvimento, ela tem as suas limitações. E a responsabilidade do adulto é do adulto, não é da criança. Tarefas de casa, com certeza a criança precisa ter. Até a criancinha de 2, 3 anos já pode dar um paninho na mão dela e já vai, ó, limpando o móvel. Criancinha de 5, 6 anos já sabe dobrar uma roupinha. Não perfeito, lógico, mas está ali, ó, aprendendo. De 10, 11 anos já sabe lavar uma louça, varrer uma casa. Você pode até ensinar o seu filho adolescente a comprar o pão, a atravessar a rua, porque existem crianças que não conseguem atravessar a rua sozinhas. Por quê? Precisam da orientação e da educação dos pais. Não espere que a escola vá educar o seu filho. Essa é a sua responsabilidade. Ensinar o certo e o errado é a sua responsabilidade. A escola, a igreja, é um complemento, é um exercício de fé, né, para ativar a fé daquela criança. Mas a educação, ela vem da sua casa. Então, não reclame se o seu filho, seu adolescente, for agitado, agressivo, não sabe falar direito, só sabe responder com furor. Primeiro, olha como que é o ambiente da sua casa. Quando eu recebo famílias lá no meu consultório, nós fazemos uma anamnese, uma avaliação, desde quando o bebê está na barriga até todo o seu desenvolvimento, para podermos entender o porquê certos tipos de comportamento daquela criança. Então, existem famílias que chegam, olha, meu filho é desatento, hiperativo, é assim, e quando vamos perguntar o histórico, mas o pai dele também é assim. Não, mas o priminho dele é assim. Não, mas eu sou assim, desorganizada, eu não tenho foco. Então, precisamos mudar o nosso ambiente, porque tem uma criancinha te olhando, tem um adolescentezinho te olhando. Precisamos ter cuidado no que nós vamos ver na televisão, o que nós vamos falar para aquela criança, ensinar. Isso tudo contribui para um desenvolvimento saudável do seu filho. Amém? Então, vamos lá. A psicopedagogia, ela é um campo interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Tem relação com outras disciplinas, neurologia, filosofia, sociologia, e também tem a base, sua base é na pedagogia, na psicologia, e recebe influências da psicanálise. E no campo da psicopedagogia tem duas formas de atuação. Tem a psicologia preventiva e a psicopedagogia preventiva e terapêutica. A psicopedagogia, é um nome complicado, né, gente? Psicopedagogia preventiva é quando nós estamos impedindo ou fazendo uma proteção para que aquela criança não tenha algum tipo de dificuldade. É a preventiva. Nós estamos prevendo possíveis
interferências no aprendizado. Já a terapêutica é quando já existe uma dificuldade naquela criança e nós iremos auxiliar aquela criança ou adolescente na sua dificuldade. E o profissional psicopedagogo, ele pode atuar nos hospitais, ele pode atuar nas empresas, escolas, clínicas multidisciplinar. E a psicopedagogia tem duas vertentes: a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. A diferença é a forma do atendimento. Na clínica, psicopedagogia clínica, nós iremos atender o indivíduo de forma individual. Nós iremos avaliar, nós iremos entrar com intervenções, se for preciso, ok? E orientar também as famílias. E na psicopedagogia institucional, já a abordagem é em grupo e pode ser realizado em escolas, hospitais, empresas, em escola para orientar os alunos, orientar o corpo docente. É um contexto escolar, ok? Institucional, contexto escolar. E o papel do psicopedagogo, ele é um profissional responsável por orientar os professores, orientar as famílias, facilitar o aprendizado daquela criança ou do adolescente. Ele é o profissional responsável por identificar na escola possíveis dificuldades no aprendizado, ensino criança, como aquela criança está aprendendo, como que ele aprende. Aprendizado é como o professor está ensinando, metodologia, amém? Eu queria abrir um parêntese nessa parte de ensino-aprendizagem para falar sobre as escolas, a importância de você conhecer a escola do seu filho, o contexto escolar. Não é só porque a escola é famosa, existem muitas propagandas, vem lá de fora o ensino. O que vai fazer toda a diferença na aprendizagem do seu filho é a metodologia, se aquela metodologia é eficaz para a criança, para o adolescente, porque existem metodologias, material didático, que não vai favorecer a aprendizagem do seu filho. Por exemplo, uma criança autista, uma criança com altas habilidades, uma criança com alguma necessidade educacional específica, não é todo o material didático que vai servir para ela. Mas você está pagando uma escola muito cara e achando que está top demais. Muitas pessoas falam da escola pública, mas eu vou te falar. Existem recursos, existem profissionais capacitados também, tá? Não é só escola particular. Não fica nessa que a escola pública não tem recurso para o seu filho, porque tem. Então, depende da escola que você está colocando, ok? Não é porque você paga ou porque você não paga que o seu filho não vai ter um bom desenvolvimento. Agora, é preciso um alerta. Precisa entender se essa escola realmente é para o seu filho. Se essa escola realmente tem profissionais, recursos didáticos para atender o seu filho. Ok? E, para isso, existe uma lei. 13.146, anotem aí, 13.146, 6 de julho de 2015, que é o PEI, Plano Educacional Individualizado. É obrigação da escola, seja particular ou seja pública. É obrigação da escola. E a escola precisa fornecer esse documento até 30 dias do início do ano letivo. Então, não deixa a escola te enrolar. Fique esperta, atenta para isso, se atenta para isso. Ok? Amém? Agora, como que a psicopedagogia ela pode
me ajudar na prática cristã? O que pode contribuir? Tem algum professor de EBD, EDP aqui? De adolescentes, jovens, criança? Professor secular também tem? Glória a Deus, glória a Deus. Na nossa prática cristã, o que ela pode nos ensinar? Precisamos ter, primeiro, orientar os nossos alunos, até mesmo na fase de escolha profissional, também nós podemos orientar os alunos. Você que é psicopedagogo ou você que é um voluntário, você pode abordar esse assunto, né, dentro de reuniões, dentro de uma forma mais dinâmica, lógico, abordagem sobre profissão. Você que trabalha com criança, recursos visuais. Quem trabalha com criança precisa ter recursos visuais, porque o seu aluninho, ele vai aprender olhando. Não adianta você ficar aqui, ó, falando. Igual eu estou falando, mas só tem adultos. E mesmo assim, imagine uma criança que, de repente, fica 1 hora, 1 hora e meia dentro da salinha, 2 horas, falando, ouvindo a professora falar, ai, meu Deus, falando. Por isso que fica agitado, quer beber água, quer sair. Por quê? Não está aprendendo. Está entrando no ouvido e saindo para o outro. Então, até nisso, nós precisamos entender que a psicopedagogia ela vai nos ajudar. Entender que nós precisamos usar recursos visuais para as nossas crianças. Também podemos fazer também uma parte de orientação para os pais dos adolescentes, reunir, falar de assuntos. Você, voluntário, você, psicopedagogo, você pode fazer isso. E idosos, alguém trabalha com idosos, cuida de idosos, alguém? Amém, então. Trabalhar com idosos, jogo da memória, quebra-cabeça? Não, mas cruzadinha, palavras cruzadas também é bom, porque os idosos, eles precisam de uma reabilitação cognitiva. O que é isso? Eles precisam de uma reestimulação. É aquilo que eles já sabiam, mas pela sua idade, vão se perdendo. Então, para não se perder total, nós podemos fazer uma reabilitação cognitiva, incentivar, né, fazendo jogos, pintura, mexendo com arte. Isso é muito bom para eles. E as crianças também, massinha. Irmãos, tudo de forma intencional. Se você está falando sobre a Arca de Noé e quer usar algo diferente, você pode fazer o jogo do quebra-cabeça, com as figurinhas dos animaizinhos da arca. Você pode trazer isso para o ambiente cristão. Os jogos psicopedagógicos, jogos pedagógicos, você pode trazer. Vale muito a pena e tenha certeza que tudo aquilo que você falar, de repente a criança vai esquecer. Mas se você fizer ali na prática, na hora ali com eles, eles não vão mais esquecer. Amém? Agora nós iremos falar sobre os transtornos mentais. Sobre o transtorno mental. O que é? O que é transtorno mental? É uma disfunção da atividade cerebral que pode gerar prejuízos emocionais e físicos. Eu destaquei aí no slide, vocês podem tirar foto, alguns transtornos que o manual de diagnóstico, o DSM-5, ele vai abordar. São diversos, não tem só apenas esse, mas são diversos transtornos, síndromes. Os médicos utilizam para diagnosticar um manual, onde o profissional que trabalha com crianças, jovens, adolescentes, eles podem usar. E eu destaquei alguns que é transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, o TEA, que é o autismo. Também tem dificuldade de aprendizagem específica. O que é? É a antiga dislexia, descalculia, disgrafia. Descalculia, prejuízo na matemática. Dislexia é quando a criança troca a letra, tem dificuldade
dificuldade de interpretar, dificuldade na leitura. Disgrafia, geralmente é uma caligrafia ilegível, aquela letra de médico, né? Dificuldade de passar até mesmo para o papel as suas ideias. Então, assim, sabemos que todo mundo tem alguma dificuldade, né? Mas quando é de forma exagerada, quando tem um prejuízo, aí nós precisamos ficar atentas, né? Alertas a isso, e você precisa procurar um profissional para realizar uma avaliação. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, ele tem algumas características, que é agitação fora do normal, inquietação, faz muitas perguntas, aquelas perguntas, sabe, exageradas, mexe muito com as mãos, com os pés, não consegue realmente ficar parado, ele tem a necessidade de se movimentar. Não é uma criança mal educada, inquieta, preguiçosa, não. Ele tem as suas limitações, então é por isso que nós precisamos entender sobre os transtornos. Não é que você vai sair daqui diagnosticando todo mundo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, olha, tá vendo? Acho que ela tem TDAH. Ih, não sei não, mas acho que tem um autismo aí, hein? Ih, tem uma dislexia. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é para o nosso conhecimento, tá? Nossa aprendizagem. Então, assim, o TDAH não é aquela criança preguiçosa, não. E outra coisa muito importante. Quem já ouviu falar que hoje em dia todo mundo tem TDAH? Quem já ouviu falar? Todo mundo hoje em dia tem um pouquinho de TDAH, um pouquinho de autismo. Está errado. Isso é um transtorno neurológico. A criança, a pessoa já nasce com isso. Não tem como eu me tornar um TDAH, não tem como eu me tornar um autista. Não tem como, gente. A criança, a pessoa já nasce com isso. E durante a sua vida, principalmente o TDAH, essas características são mais aparentes na sua fase escolar. É quando a criança vai para a escola, não consegue se concentrar, perde o foco, passou uma mosquinha, acabou, perdeu a concentração. E outra, o TDAH, ele também tem sensibilidade, não é só a criança autista, né? Geralmente, a pessoa com TDAH, ela ouve ruídos que eu e você não percebemos. A pessoa que não tem TDAH não percebe, mas eles percebem. E nas meninas existem essas características. Agora, a hiperatividade, a impulsividade, ela não é aparente, não é aflorada como nos meninos. Então, existe essa diferença. Geralmente, quando nós vamos avaliar, aí a mãe fala, mas a minha filha não é hiperativa, não é impulsiva. Mas se você vai ver, ela tem perda de foco, não tem atenção, não tem concentração. Tá? Não quer dizer que a criança, não tenha o TDAH por conta disso. Agora, comorbidades. Você sabe o que é comorbidades? Quem aqui sabe o que são comorbidades? É um termo usado, né, para descrever quando tem a presença de 2 ou mais doença ou síndrome ou condição mental em uma pessoa. Digamos, a criança com autismo, ela pode ter o TDAH, ela pode ter depressão, ela pode ter ansiedade, tá? Dislexia, TOD, ela pode ter também. Assim como a criança com TDAH, pode ter um TOD, pode ter um TEA, pode ter dislexia, depressão, ansiedade. Então, isso tudo precisa ser avaliado por um profissional da área da psicopedagogia, ou até mesmo um médico, um psiquiatra, tá? É só mesmo para que nós possamos entender que existe, sim, uma síndrome e pode ter outras. Vocês já ouviram falar sobre os cordões girassol e de autismo? Vai aparecer aí na tela para vocês. Cordão do girassol e do autismo. Pessoal, isso não é moda, tá? Isso não é moda, não é porque é bonitinho, não é porque combina com a sua roupa que você vai comprar e vai usar, não. Tá? Tem um significado. O cordão do girassol é um símbolo internacional
para que nós possamos identificar as pessoas com alguma deficiência oculta, que nós não conseguimos ver a olho nu. Por exemplo, o autismo. Autismo não tem cara. Ah, mas ele nem parece autista. Não fala isso, pelo amor de Deus, não fale isso. A mãe não gosta, o pai não gosta e é antiético. Que autismo, ele realmente não tem rosto, não tem aparência. Tem as suas características e nós precisamos respeitar. Então, quem está usando o cordão do girassol ou do quebra-cabeça, porque tem alguma dificuldade e precisa de mais compreensão e empatia, tá? E o de quebra-cabeça, geralmente, são crianças autistas e também crianças com TDAH que usam. E do girassol, pessoas com surdez, demência, fibromialgia e asma também, tá? Eu destaquei sobre autismo, aí no slide. Autismo, TEA, né, o transtorno do espectro autismo, é uma condição neurológica. Como eu falei, ninguém torna-se autista. Autista não é moda, autismo não está na moda. Nossa, não parece autista. Quando eu falo autismo não está na moda, tem muitos diagnósticos. Nossa, antigamente não tinha isso, hoje em dia, nossa, tem muita criança com autismo. Não é isso, é porque as pessoas estão buscando conhecimento. Os médicos estão buscando se aprimorar, fazer curso, pós. As pessoas que têm criança autista, os pais, os cuidadores, estão buscando conhecimento, até mesmo para poder lidar com a criança, até mesmo para entender, né? E muitas vezes, a criança autista, o pai não tem o diagnóstico. E quando vai ver, né, algumas características, se vê na criança. E acaba fazendo ali uma avaliação, e naquela avaliação também o pai tem um diagnóstico de autismo. Isso pode acontecer também. Então, assim, o autismo não está na moda, não. São as pessoas que estão buscando conhecimento. Eu e você precisamos, a cada dia, buscar o conhecimento. Sabe por quê? A ciência, todo dia, ela muda. Hoje eu posso estar falando aqui de uma estatística, amanhã ou daqui a pouco já mudou essa estatística. E dentro do manual de diagnóstico, DSM-5, ele destaca 3 níveis de suporte do autismo. Nós não chamamos de autista leve, moderado, ou aquele ali é autista grave. Não, é níveis de suporte. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. O 1, geralmente, é aquela criança mais funcional, né, que ele é verbal, que ele sabe tomar banho sozinho, que ele sabe vestir uma roupa sozinho. É mais funcional. E muitas pessoas, até mesmo difícil de diagnosticar, por ser aquela criança que fala com todo mundo, que olha nos olhos. Mas, se você avaliar, tem alguma dificuldade emocional, física, que não é muito aparente. Tá? Mas é uma criança autista nível 1. E o nível 2 e 3... geralmente é aquela criança não verbal, geralmente é aquela criança que precisa mais de suporte, que precisa mais de ajuda, escovar o dente, pentear o cabelo, vestir uma roupa. Geralmente é aquela criança que é mais agressiva, tem outras comorbidades. Então, nós não definimos o autismo por ser leve, moderado ou grave, não. Definimos o autismo pelo nível de suporte que aquela pessoa autista pode precisar. E quando nós falamos de autismo, nós pensamos só em crianças. Mas essas crianças crescem, essas crianças se tornam adolescentes, essas crianças se tornam jovens, essas crianças se tornam adultos. E os níveis continuam. O que vai mudar é o estímulo que você está oferecendo para essa criança, a intervenção certa que você está levando essa criança a realizar. Então, o seu filho, que digamos que é de nível 3 de suporte, que é não verbal, que não fala,
ele, com o estímulo certo, ele pode ser uma criança de nível 2, pode ser uma criança de nível 1. Depende da intervenção que você está levando o seu filho, do estímulo certo que você está levando o seu filho. E não existe assim, nossa, essa criança é autista, tem certeza, ele é tão inteligente. Vocês estão achando que autismo é criança que tem... Não. Existem crianças autistas que têm altas habilidades e outras com QI dentro da sua idade padrão. Mas as crianças autistas têm altas habilidades e outras dentro do seu nível de QI. Não é por isso que tem falta de inteligência, não. E eu destaquei também no slide sobre o brincar. Gostaria de resgatar, que vocês resgatassem, na verdade, na casa de vocês, né, no ambiente de vocês, o brincar com o seu filho, com sua filha. Porque muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, né, muito trabalho, tudo muito corrido, você entrega o mais fácil, que está na mão, né? É o celular, é o tablet, as telas. Está aparecendo um cordão, né? Tirei foto aí. Está aparecendo? Só apareceu para mim. Deixa eles tirarem foto. Foi? Todo mundo tirou? É importante a gente saber, para ter mais empatia. E eu destaquei, falando sobre brincar, e eu destaquei alguns estudos científicos falando sobre a brincadeira, a importância da brincadeira. Porque, hoje em dia, chega para mim no meu consultório, criança que não sabe pular corda. Vocês acreditam? Criança que não sabe pular corda. Tem adultos também que não sabe pular corda? Olha aí, ó. Deus te viu, hein? Deus te viu, irmão. Pular corda, andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta? Ô, glória! Quem já caiu, ralou o joelho? Eita, Jesus! Passou metiolate. Não é da minha época. Não é. As crianças hoje em dia não tem um ralado no cotovelo, no joelho. O que está acontecendo? Não tem. Gente, precisamos de brincar mais com as nossas crianças. Vocês que têm pais, né, têm filhos, precisam brincar mais com as crianças. Faz parte do desenvolvimento infantil. Faz parte. E eu vou falar aqui alguns estudos científicos que eu destaquei, que são: brincadeiras ao ar livre melhoram as habilidades de integração social. Essas atividades tornam as crianças participantes ativas e estimulam os domínios motor, cognitivo, social, linguístico. Então, faz parte do desenvolvimento. As brincadeiras radicais com as crianças. Cadê os papais que têm seus filhos meninos? Vão brincar aí, com brincadeiras radicais aí com eles. Eles precisam fortalecer. Então, as brincadeiras radicais beneficiaram o desenvolvimento emocional. Isso aqui foi um estudo emocional de crianças entre 5 e 11 anos. E essas atividades com aventuras reduziram problemas psíquicos e melhoraram o afeto daquelas crianças. Então, brincadeira é coisa séria. Leve a brincadeira, coisa séria para o seu filho. E uma coisa que eu quero deixar bem fixado em vocês, que quando recebemos crianças no nosso consultório, eu costumo brincar com eles também, principalmente de massinha, de desenho, desenvolvendo ali as habilidades. E dentro da brincadeira, nós percebemos muitas coisas, principalmente quando a criança sofre algum abuso, ou os pais são agressivos, alguém bate na escola, sofre bullying, ou aquela criança tem alguma situação, se sente só.
tem alguma ansiedade. No desenho, na brincadeira, a criança demonstra isso. Então, é importante você, pai, mãe, brincar com seu filho e observar essas atitudes das crianças. E, para a gente finalizar, eu coloquei assim nesse slide, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Quem chegou primeiro no coração do seu filho? Quem chegou primeiro no coração da sua filha? Foram as telas? Foram o celular? Foram a educação de professores que, infelizmente, não têm base bíblica? Quem chegou primeiro no coração? Foi um amiguinho da escola que quer se aproveitar do seu filho, da sua filha? Quem chegou no coração dele primeiro? Foi Jesus, através de você? Quem chegou primeiro? Eu destaquei aqui que os bebês que ficam nas telas, eles apresentam atraso no desenvolvimento. Isso foi um estudo feito lá no Japão, de 2 a 4 anos. E as pessoas ali no Japão estudaram cerca de 7.000 bebês. E 1 a cada 5 bebês passou até 4 horas por dia nas telas. Telas não é só o celular, é televisão também, tá? E aos 2 anos dobrou o risco de atraso na comunicação, nas habilidades motoras. E aos 4 anos, esses atrasos persistiram. Então, a importância da gente verificar quem chegou primeiro no coraçãozinho das nossas crianças. Isso é muito sério. Isso tudo contribui para o desenvolvimento saudável do seu filho e da sua filha. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diz que crianças com menos de 2 anos não precisa ter contato com tela. Não precisa. Crianças entre 2 e 5 anos não podem passar mais de 1 hora por dia em frente às telas. Lembrando, não é só celular, telas, televisão. E crianças entre 6 e 10 anos não passem mais de 2 horas por dia, 2 horas por dia na tela, de frente à tela. Então, é muito importante. Quem deve chegar primeiro no coraçãozinho do seu filho e da sua filha primeiro? É Jesus, lógico. É através da sua vida que Jesus quer te usar. E, lógico, a educação. A educação começa dentro de casa. Não espere que o mundo, a escola, possa inculcar ideias que não são base bíblica, que não tem nada a ver com Jesus. Então, o meu desejo é que você possa compreender, entender que a psicopedagogia, ela é uma ferramenta para que você possa entender o outro, mas também podemos juntar a psicopedagogia à luz da palavra. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Agora, nós vamos ter uma oportunidade de algumas perguntas. Algumas, não serão muitas. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Pega Tem leve. uma mão ali. Jesus me ouviu, porque eu falei, pena que ela não vai abrir para perguntas, porque eu tenho uma dúvida. Eu entendo que a gente não vai fazer diagnóstico nenhum de forma nenhuma, mas assim, o nosso papel às vezes é sinalizar para os pais, né? Quando a gente observa uma possibilidade de problema. E eu tenho muita dificuldade assim com o transtorno opositor desafiador, de identificar até que limite a criança é mal orientada e até quando a gente pode observar nela uma possível, né, um encaixe nesse transtorno. Então, é o TOD que ela está falando, que é o transtorno opositivo desafiante. Geralmente, essa característica, né, é mais abordada na fase da escola, que aquela criança ela não consegue obedecer regras, né? E se você olhar o contexto, observa a família. Como é que está o contexto dessa família? Geralmente são pais separados e que aquela criança ela vai expressar tudo aquilo que está dentro dela no comportamento de raiva, né? E quando estiver em crise,
você se proteja e proteja essa criança, para ela não se machucar. E na hora da crise, é importante você não falar, para com isso, chega, acaba, anda logo. Não, calma, fica ali próximo para não se machucar, porque são gatilhos que aquela criança com TOD vai desencadear. Pode ser, digamos, fulano, faça isso aqui, por favor. Ele não quer fazer. Então, não vou fazer nada, não. Começa a derrubar. O que tiver pela frente, ele vai derrubar. Então, assim, até que ponto nós podemos ver que é uma falta de educação ou é um transtorno? Analisando o ambiente familiar dele, e aquela criança ela vai precisar de atendimento também psicológico com, né, os pais, a criança, e vai passar depois de uma certa idade, mas precisa de tratamento, tá? Precisa de tratamento, tá bom? Nada. Teve que levantou a mão aqui. Paz do Senhor. Gostaria de saber se ainda há diferença entre a síndrome de Asperger e o nível de suporte 1, ou se esse termo já foi fagocitado? Esse termo a gente não usa mais, é só o nível de suporte 1, tá bom? Do lado de cá, quem foi que levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Então, eu tenho uma dúvida. Quando você fala que o autismo já é uma doença que já vem de tempos atrás, a gente não diagnosticava isso. O autismo, ele tem cura? Porque você diz que você pode passar, dependendo do seu estímulo e desenvolvimento infantil, você passa do 3 para o 2, para o 1. Aí eu pergunto, tem cura o autismo? Então, autismo não tem cura porque não é doença. É uma característica daquela criança. Tá? É uma característica daquela criança. Não tem estímulos para melhorar, para ser uma criança funcional, tá bom? Mais uma pergunta aqui. Na verdade, o meu não é uma pergunta, mas é acerca de um documentário que eu assisti, e eu acho interessante a gente estar falando, se tratando de educadores, né, na área infantil. Eu assisti um documentário onde uma criança, e você até falou com relação a isso, né? Uma criança, ela denunciou o abuso que ela estava sofrendo dentro de casa pelo seu padrasto num desenho que ela fez em sala de aula. Ela desenhou o que o padrasto dela chamava ela todas as noites, né, quando ela ficava em casa sozinha, enquanto a mãe estava trabalhando, para ela estar fazendo com ele. Ela desenhou no papel. E aí a professora chamou a mãe no colégio, mostrou para ela, e então a mãe, acompanhada, né, pelos profissionais da área, pelos policiais, ela montou todo um cenário para que ele fosse preso por aquilo que ele estava fazendo. Ela ficou debaixo da cama, assistindo ele ali quando entrou no quarto, convidando a menina para fazer aquilo que ela havia relatado num desenho. Então, é muito importante nós, como educadores, atentarmos para, como você falou, os desenhos que muitas das vezes a criança está denunciando aquilo que ela está passando. Só isso, só. E deixa eu só fazer um comentário. Quando acontecer esse tipo de abuso, e você, professor secular ou voluntário, não leve esse assunto, digamos assim, para seu professor auxiliar, para sua coordenação, leve diretamente para a diretoria. E outra, não fique, como que aconteceu? Como é que foi? Já é um ambiente já estranho para a criança, então não resolva logo a situação, não fique mastigando mais essa situação, tá? Só mais duas perguntas. Quem foi? Tem uma aqui. Eu gostaria de que você falasse em breves palavras, se possível, sobre, acho que transtorno de conduta, é a mesma coisa do que o TOD? Então, o TOD é como se fosse um processo que não vai ser tratado e a pessoa acaba desenvolvendo o transtorno de conduta. É quando ele não respeita as regras, ele furta, né? Então, o TOD é como se fosse um antecedente do transtorno de conduta quando não é tratado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que não. Encerramos a apresentação. Você pode dar um aplauso para Jesus?